Então, no Instituto Águia, tem as terapias, né? Dentro do holístico, né? Esse holístico, ele é o todo, né? Então, eu creio que eu vou falar um pouquinho antes do que fez eu fundar o Instituto Águia, até para, Sim. né? Então, assim, a ideia do Instituto Águia, como eu falei, eu fui professora, diretora, coordenadora de escola, trabalhei também passei um tempo também como gestora ambiental, que eu também fiz, né, estudei também a questão ambiental, e também no meio político, que eu também fiz especialização em políticas públicas. Então, eu sou muito curiosa em querer entender tudo, né, no mundo terreno. Né? Uma vez que você está na experiência da carne, você tem que entender como que funciona tudo isso. E na educação, eu acreditava que na educação eu poderia fazer diferente, trazendo essa consciência de entender o natural de cada humano. Dele conhecer o seu natural, de conectar com o natural, que é sentir de fato parte do todo e ser parte desse todo. Não ficar preso, né, dentro de padrões e crenças, limitado, e achar que ele tem que caber dentro dessa xícara porque alguém falou que ele é essa xícara. Né? Eu, com 15 anos, falei pro meu pai: tô indo. É isso? Tá, então vai. Se precisar, eu tô aqui. Né? E eu lembro que a minha tia falou, o meu tio pegou e falou para mim que eu, com 15 anos, não sabia a letra adiana, que lá a gente não estudava, era outros costumes. E quando eu vim, e meu tio falou assim que o diploma que eu levava pro meu pai era filho no braço para criar. Isso, eu falei, e me instigava porque todo mundo falava, nossa, você não sabe. Então eu comecei a conhecer. Então eu tinha toda uma leitura de mundo, do que era essa conexão natural, o que é estar conectado com você, entender você como essa máquina viva, né? Que você precisa falar e dar o comando para essa máquina conhecer, né? Porque quanto espírito, o meu corpo é a minha morada. Então, isso para mim era claro. Mas conhecer-se fora, que é onde perdeu todo mundo, para mim era um desafio. E aí, quando eu deparei com esse mundo tão desconectado da fonte, que é o natural, e estava em busca do normal, que é o não mal, aí eu terminei o estudo, fui fazer pedagogia e aí fiz administração escolar também, psicopedagogia, enfim. Segui a carreira na educação. E acreditava que na educação eu poderia fazer diferente com as crianças. Mas eu não consegui porque a questão não está na criança, está na família. E aí eu não concordava também com a questão de avaliação de escola, enfim, porque eu também, quando eu fiz psicopedagogia, eu defendi a não avaliação, porque se você passou por um conflito à noite na sua família, como que você vai conseguir fazer uma boa prova, por mais que você estudou? Então não é que você não sabe, é que você não está bem e precisa ter esse olhar. Então as crianças não têm esse apoio. Então isso para mim era doía a minha alma. Eu falei, tem alguma coisa errada, não dá certo. Aí eu fui ser coordenadora para mudar a forma dos professores, não consegui, preso no sistema, falei, vou ser diretora, fui diretora, não consegui, e aí eu entrei pro político, eu falei, vou ser vereadora, eu vou mudar a lei. Aí quando eu estava fazendo o curso, que eu descobri que as coisas já vem pronta, eu falei, não adianta, não dá certo, não é isso. Foi onde eu entrei, fui estudar a medicina chinesa e entrei para terapia holística. E a princípio eu queria montar uma escola chamada Escola Águia, ensinando o seu filho a voar, com pontos temáticos, né? Para a criança escolher o que ela queria aprender, o que ela queria desenvolver de acordo com a habilidade dela. Eu já ia matricular minha filha nessa escola agora. Pois é, porque assim, eu acho um absurdo ter competição de Olimpíadas de matemática ou de qualquer outra coisa, e aí você rotula, tá dizendo que a pessoa é incompetente? Não, porque eu tenho habilidade na arte, eu tenho na escrita, e tem que ter esse olhar, tem que ter esse apoio, porque ninguém é igual. Por que eu vou pôr na gente? Você tem que. Não existe. Eu não sei se é porque eu fui criada dentro da liberdade, né? A gente é criado dentro de um universo, né? Podendo experimentar, e nas aldeias reza muito isso. É observado desde criança no que você se destaca, onde está a sua missão, no que seu coração pulsa, né? E dentro disso é desenvolvido. Mas aqui não, como que se diz?
é como se, imposto, né? É imposto, porque às vezes o pai não conseguiu ser advogado, você vai ser advogado, ele não quer nada daquilo, né? É prostituir, isso é uma prostituição, né? Então isso me doía muito, as crianças, né, dentro dessas caixinhas, dentro desses rótulos, sem poder ser elas. É tanto que, quando eu era diretora de escola, tinha um barranco e eu adaptei esse barranco para elas escorregarem com papelão. Vamos, diretora, você vai escorregar com as crianças? Vou. Você não quer que é professor? Eu vou. Pode deixar, tira a foto que eu escorrego. Era uma delícia. Nossa, as crianças adoravam. Então, as crianças, elas precisam disso, as crianças, elas não têm apoio. E hoje eu pergunto, quem que está educando essas crianças, né? Quem está educando essas crianças? Quem está por trás da telinha educando essas crianças? Né? E quando vira para o pai também, a mãe não tá, porque são crianças feridas, né? Porque foi ferida também lá. Então, você vê um pai ou uma mãe, ou ambos, parece duas crianças brigando, não tem um adulto para parar, olhar no olho e perguntar: o que você está sentindo? É raiva? Vamos gritar junto? Como que é essa raiva? Né? E desenvolver isso, chorando, tá, pode chorar, faz bem, chorou, ótimo. Como você se sente depois que você chorou? Né? Então, precisa disso. Mas aí eu descobri que não era nada, era a família, né? Aí foi onde eu fui para a terapia holística para atender, mesmo com pequenas ações, que eu acredito que uma pequena ação em um local torna global, que é como uma água gotejando, igual quando a gente fazia plantio na roça. Não é pegar uma mangueira e barrufar, você não molha. É furar a mangueira e deixar ela gotejando, que você molha todo o campo e o plantio fica molhado. Então, são com gotejos, né? Então, foi mesmo com pequenos gotejos. Que seja de 100, se eu consigo alcançar 10, família consciente do que é a ciência, da experiência do corpo humano, que essa é a verdadeira essência, que é o que a gente vê aqui. Quando a gente fala expandir consciência, ou estar com consciência, é estar com a consciência. Expandir a consciência é estar com a ciência. A ciência é a vida. Se a ciência é a vida, eu tenho que estar pela vida como um todo, não só a minha. E é isso que tinha que ser desperto. E aí foi onde eu fui para o Instituto Águia e comecei outra jornada, né, de estudar, sair da educação e fui estudar as terapias, dentro da terapia holística, as medicinas e as técnicas alternativas naturais para agregar dentro de tudo isso, né? E não paro de estudar e dentro de tudo, né? O Instituto Águia é para promover a vida, a saúde e o bem-estar. Porque eu trago a consciência de que se você fazer dois mapas do que a humanidade serve, ela serve à morte, não à vida. São empregados da morte. Porque se eu peço um cliente aqui para escrever, escreve para mim sobre a sua consciência, sobre o que você faz. Consciência na questão de honrar seu corpo como algo sagrado. Primeiro, quem toca no seu corpo? Você tem uma conexão de alma e coração? Ou é tesão e desejo? Você faz uma forma ritualística quando você toma banho, sentindo de fato que você está lavando, e não só lavando o físico, mas também lavando os seus pensamentos enquanto massageia o seu couro cabeludo, que a água é um espírito vivo. E ele não limpa só as sujeiras físicas, ele limpa também o que você não vê. Limpa o coração, que lava minhas emoções. A água é o espírito das emoções. É tanto que o golfinho, ele pula as ondas e respira as emoções. Ele ensina, respira. Pula as emoções e respira. Ele ensina isso, porque a água é emoção. Não é quantas ondas o golfinho ensina? Pular diante das emoções da vida. A natureza é muito pedagógica, ensina todos os dias. E eu falo que a melhor faculdade que eu tive foi ter nascido e crescido no meio da natureza. Isso é vida. Não tem como expressar, porque é alma, é coração, sabe? E é isso que a gente tem que trabalhar para salvar, é o planeta, não é nem a humanidade. Eu falo que eu dou a minha vida, que isso aqui é nada, e sou uma alma viajante. Em qualquer lugar e dimensão que eu estiver, eu estou lutando pela vida, pelo pulmão do planeta. A vida do humano é mais uma vida que está passando pela Terra. Que ele não está nem aí pela vida, nem dele, nem de ninguém. E quando eu falo que ele trabalha para a morte,
Ele trabalha, tanto que ele defende a morte. Você pergunta o que você tem certeza, ele fala que eu vou morrer. Porque ele não vai decepcionar o patrão. Porque ele pensa negativo, ele come de forma inadequada, ele se intoxica, de tudo quanto é jeito. Ele danifica a vida do outro. Observa, o humano gosta tanto de concreto que ele concretizou tudo. É cimento por todo lado. As plantas, por pequena rachadura que tem, ela busca o ar e a vida para nascer. Os rios poluídos e a planta ali no meio da lama tentando buscar a luz, enquanto o humano não está nem aí. Embora tem muitos humanos como essas plantas no meio da rachadura de uma calçada, buscando a luz e a vida. E é por esses que eu também trabalho. Que está no meio do concreto, no meio da lama, buscando a respiração e viver. Embora sendo persuadido por tantas coisas nesse mundo de ilusão. Então, é ultrapassando por todas essas vidas que eu trabalho pela vida. No movimento que é o ar, que é o veículo de todas as vidas. E passa por todos os elementos. E para sair desse sofrimento humano, ele tinha que trabalhar os seus pensamentos. Sair do pensamento e ir para o sentimento. Começar a ver com os olhos do coração. Escutar com o coração, falar com o coração. E, de fato, se sentir ele mesmo, cada irmão. Não ficar no eu inferior de terceira dimensão, na competição, na ganância, na cobrança, na maldade. É pegar essa empresa ou essa maquete do terceiro mundo, de terceira dimensão, e tornar visível, se não consegue olhar esse abstrato oculto que está dentro dele, manifestando o tempo todo e ele se negando porque quer ser aceito e visto pelo mundo que não é mais sustentável, sustentar em cima de um pote trincado. Sustentável é se autossustentar, é se autoconhecer. Se autoconhecer é estar no alto com o seu ser. E a própria palavra conhecimento é conheça-se para o crescimento. A chave é cada humano. Não é plausível querer ser o outro, copiar o outro. Já pensou se todo o pomar tivesse inveja de uma manga? Puxa, porque a manga ela é doce, ela na época do verão que ela tá mais gostosa, e eu vou. Aí a goiaba fala, eu vou pegar uma manga, vou pôr aqui, vou pegar uma laranja, vou pôr aqui, vou pôr uma jaca, vou pôr aqui. Você chegar debaixo do pé de manga e falar assim pra ele, afinal de contas, o que você é? Igual a gente chega na frente do humano. O que você é? Não sabe. Porque é rosto sobre rosto, face sobre face. E não sabe quem é que está ali. Às vezes são tantos obsessores atrás, como uma bala jogada no meio da rua, que quando você vai procurar essa bala, é tantas formigas em cima que você não sabe qual foi a primeira formiga que está naquela bala. Porque a frequência, a vibração, a energia são todas lacunas e portais para entrar baixas energias. Sem falar que o próprio humano se auto-obsedia, porque ele também é auto-obsessor, com o pensamento, com a vibração, com a energia. E isso atrai. Quando eu auto me cobro, eu atraio outros obsessores que também cobram, que junta. E é o que ele vira. Ou essa árvore que eu não sei, que é fruto que ela está dando, porque ela copiou tanto, que eu não sei mais a espécie dela. E cada ser humano que está aqui, ele teria que ser essa coluna para sustentar esse papel que ele está aqui para fazer no planeta quanto vida. Porque a palavra vida é a vida que eu vim dar. Vim dar. Primeiro a minha, depois do outro e do planeta como um todo. Viver é viver o quê? E o que você está vendo? O que você está vivendo? O que você está sentindo?
mas vive tão ocupado. É ocupado demais, humano, com tantas coisas desnecessárias. Primeiro, coloca uma tela na visão, chamada televisão. Própria televisão já disse que é uma tela na visão. E chama que isso é entretenimento. Porque assim o sistema, a Matrix, quer ocupar, distrair com o que está lá fora para não olhar o que tem dentro. Ninguém quer ninguém desperto. Como que vai sobreviver? Os grandes poderes, se não tiver escravos. Eu fico triste de saber que seres tão grandiosos e iluminados como o humano sente mendigos, ajoelha, rasteja e mendiga. O ser humano tem que começar a entender que ele é mestre dele mesmo. Ele é curandeiro dele mesmo. Ele é parte da divindade. Ele veio da luz, ele volta para a luz, ele é luz em qualquer lugar, em qualquer dimensão. Sem tempo e espaço. E o tempo não existe. O que existe é o que você faz do tempo. E o que eu estou fazendo do tempo. Eu posso ter uma escada para subir, ter uma hora para subir essa escada. Eu posso subir numa hora ou ficar sentado no pé da escada. É como o mundo de Peter Pan, o que a humanidade vive aqui hoje, nesse mundo. Matou a terra jogando concreto. Pegou o pai, jogou longe, é um pai distante que castiga. E as crianças abandonadas ficou no mundo do nunca. E sente pequenos. Cheio de crenças, padrões, limitações. E tá na mente. Que mente? Senão o nome dela era verdade. Ainda no modo primitivo de sobrevivência. Porque não consegue ultrapassar e olhar o que está além da sobrevivência. Limitados. Limitados e cobranças e tudo que a Matrix, de alguma forma, escraviza. Porque é ecológico para ela manter a humanidade ocupada, distraída. Porque se cada um toma posse do seu poder, no centro, dentro, no caminho da verdade que liberta no amor, ela sabe quem é ela. Aquilo que no passado foi considerado hobby, para ela vai ser a missão. Veja, por que será que aquilo que o ser humano mais gosta de fazer é um hobby para ele fazer quando aposentar ou quando tem um tempo? Sabe por quê, meu filho? Porque roubou. Assim o sistema fez hobby deles. E fala que ele só está aqui para fazer essa xícara. E quando dá, ele vai fazer isso, que isso não serve para a sociedade. Então precisa começar a olhar para dentro. Porque tudo que você precisa, ou cada um que está vendo, ou assistindo, sei lá o que, ele precisa tomar ciência do que é de fato a essência da experiência, da vivência, quanto espírito nesse laboratório vivo chamado corpo. Como diz o nosso mestre Sananda, conhecido como Jesus por vocês,
Filhos da terra, chora, clama, range os dentes, pedindo o melhor para Deus Pai e Mãe. Mas Deus Pai e Mãe pode dar o melhor carro, com não sei quantos cavalos, e dizer pro filho, sua missão, filho, é pôr gasolina para você andar. A gasolina é a fé, porque a fé é o combustível. Se ele não pôr gasolina, ele vai andar? Não vai. O que precisa é fé. E digo mais, dentro da consciência, olhando para a ciência da vida, que é esse micro-universo que habita a sua alma, você precisa saber pilotar essa máquina chamada corpo, dar os comandos para você tornar imortal e sadio, ter uma vida longa e saudável, falar com seus órgãos, com seu sistema, com as suas células, qual a necessidade dela. Porque o que adianta ter um carro e você ficar na primeira marcha o tempo todo? Vai dar ruim, não é como diz vocês? Não é assim? Uhum. Se eu tenho um carro e eu fico pilotando ele na primeira marcha o tempo todo, ele vai quebrar? Assim acontece com corpos de vocês. Como vocês não entendem a máquina, não sabem que tem mais de uma marcha, ele não fica o tempo que tinha que ficar. Aí a alma, como ela é infinita, a vida, ela troca de carro. E aí vem de novo e não sabe usar o carro. E vem de novo e não sabe usar o carro. E um carro que era para ser para a vida toda, fica no loop. Igual o rato de laboratório. Por isso é importante ultrapassar, expandir a consciência, porque a consciência é como paraquedas, só funciona aberto. Fechado não serve nada. Mas, infelizmente, a humanidade quer ser repolho. Vem aberto, que a criança é assim, vem expandida, aberta, e vai fechando. O repolho é assim, ó. Estão acabando com as crianças. As crianças são mestres, tá aqui para ensinar. E dentro de todas as técnicas do espaço, o qual eu sou mentor, é trabalhado tudo isso. Lá tem, eu vou deixar assim, massoterapia. Então tem massoterapia, que trabalha as terapias corporais, e trabalha as memórias, que também vem no corpo. E tem acupuntura, ufuroterapia, a gente também trabalha com as medicinas do rapé, que também auxilia nos tratamentos terapêuticos. Tem o cambô também, que é a vacina, né, do sapo. Ajuda aí, Beatriz. Eu tava tem ambulatório de reiki, que a gente tem os cursos de reiki, e os estagiários, eles estagiam lá com o laboratório de reiki gratuito. A gente também tem bastante atividades gratuitas, como meditação guiada também, que é gratuita. Tem os sagrados femininos e masculino, independente do gênero, né? Porque a gente trabalha também essa questão do yin yang, né? Esse equilíbrio do masculino e feminino, né? Dentro dessa polaridade, que é outra coisa dentro do equilíbrio da vida, né? A gente tem que trazer isso, ter ciência de o quanto eu preciso resgatar o meu feminino. Isso não só as mulheres, mas os homens também têm que resgatar o feminino. Porque o homem também não olha nem para o feminino dele, nem para o feminino do outro. Nós estamos numa sociedade patriarcal, né? E a gente precisa desconstruir essa crença, né, do patriarquismo. E trazer esse sagrado, né, que é o feminino. Tanto que o homem fala, eu não choro, né? O homem não chora. Tô radiada. O homem não chora,
Aqui tá o que choro bastante aqui, ó. Né? Então, isso no serviço de homem, né? Quando eu iniciei os sagrados femininos, que eu que conduzo os sagrados feminino e masculino, também, eu conduzo o masculino também, viu? Quer dizer, eu e toda a espiritualidade.